Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 31 ao 34 e depois no mesmo capítulo do verso 54 ao 62. Lucas, capítulo 22, primeiramente do verso 31 ao 34 e depois a partir do verso 54 até o verso 62. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E agora, a partir do versículo 54 até o 62, a palavra do Senhor continua dizendo: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, com a expectativa de ouvir algo do Senhor que venha transformar a nossa vida. A Tua palavra é o nosso verdadeiro alimento espiritual. E é dela que nós recebemos aquilo que precisamos para conservar a nossa fé, para agir no Espírito, Pai, para ter direção do Senhor. E é isso que queremos e precisamos, a Tua direção sobre a nossa vida. Por isso, pedimos, fala conosco mais uma vez essa manhã. E eu te peço, usa a minha vida por graça e misericórdia. Deus, dá-me Tua unção para que eu possa ministrar a palavra. E todos nós sejamos abençoados pelo Senhor esta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Amados, aqui estamos diante. É exposto aqui o que aconteceu com o apóstolo Pedro, e foram acontecimentos nada agradáveis. Termina com o seu choro amargo naquele dia, por ter negado aquele que ele sempre afirmou, aquele que ele acompanhou durante tanto tempo, com quem tinha um relacionamento, mas na hora que as coisas apertaram, Pedro negou que conhecia Jesus. Esse é o texto que a gente conhece e está narrado na Bíblia. Agora, olhando para esse texto, mais do que apenas uma curiosidade, saber o que aconteceu com Pedro, eu creio que ele nos leva a uma reflexão. Será que de alguma forma a gente, com algum comportamento, com alguma atitude, tem também negado Jesus? Que o texto nos incomode a uma reflexão, que ele nos leve a um pensamento: será que eu também, de alguma maneira, tenho negado Jesus? De que forma eu posso negar Jesus? E o texto vai mostrar aqui para a gente que aqueles que já conhecem Jesus não vão negá-lo repentinamente. E isso é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção essa manhã. Não é de um dia para o outro, não é de uma forma repentina que a gente nega Jesus. Talvez você pense: ora, mas Pedro, até pouco tempo antes, estava afirmando: não, estou pronto até para morrer com o Senhor. Como é que então isso não foi repentino na sua vida? Não. Pelos acontecimentos aqui, a gente vê que há um processo de negação. Que a negação não acontece do dia para a noite,
mas que ela se desenvolve a partir de algumas atitudes que Pedro tomou nesse episódio. Há um processo aqui, uma sequência de acontecimentos que vai levar Pedro finalmente a negar Jesus, apesar de ter sido advertido. A gente começou a ler no verso 31, onde Jesus diz a ele: olha, vai acontecer isso, porque Satanás ele vai peneirar você. Mas a ilusão de Pedro foi achar que estava tudo bem. A ilusão de Pedro foi achar que ele tinha plena certeza e confiança em si mesmo. Jesus chega a dizer a Pedro que ele ainda iria se converter, mas ele, na verdade, já se achava convertido há muito tempo. Será que a gente corre esse risco, irmãos? Pensarmos que somos uma coisa que, na verdade, não somos, termos uma ideia errada a respeito da nossa posição espiritual, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Ele pensava que estava tudo bem, mas não estava, e Jesus já o advertia sobre isso, mas apesar da advertência, isso não impediu que o pior viesse a acontecer. E olhando para essa experiência amarga de Pedro, a gente pode aprender algumas lições. Como eu sempre digo a você, a Bíblia ela mostra toda a verdade. Ela mostra as coisas boas e mostra também as coisas ruins. Ela mostra os acertos de homens de Deus, mas mostra também os seus erros. E quando o faz, o objetivo da Bíblia, o objetivo de Deus, que é o seu autor, não é trazer aqui uma fofoca sobre Pedro. Olha, você viu o que aconteceu com ele? Caiu. Olha, o grande Pedro, olha o que houve com ele. Não, esse não é o propósito de Deus, a narrar um erro de um homem de Deus. Assim, narrou o Senhor também diversos erros na vida de Davi, mas não com o propósito de envergonhá-lo. Apesar de que a vida foi exposta para a posteridade nessa narrativa histórica. Mas o propósito de Deus com esse registro é ensinar a gente. Ensinar a gente a não cometer o mesmo erro, a não cair nas mesmas armadilhas. Satanás tem peneirado também muitos de nós. O objetivo do maligno é sempre desqualificar, é roubar, matar e destruir, é derrubar aquele que pensa estar de pé. Por isso a Bíblia nos dá um alerta para termos muito cuidado quando pensamos algo a respeito de nós mesmos. E isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Mas, como eu disse a você, foi um processo. E eu quero te mostrar esse processo para que a gente possa, na vida pessoal de cada um de nós, procurar evitar que o mesmo processo aconteça. No versículo 54 do texto que a gente leu, logo na segunda parte do versículo, eu vou ler todo. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aqui uma observação pequena. Pedro seguia de longe. Aqui eu creio começa o problema de Pedro, que a gente pode trazer para a nossa vida e tentar aqui fazer um comparativo. A negação começa quando a gente decide seguir Jesus de longe. Até aquele dia, Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Você já viu isso na Bíblia? Já me viu falar sobre isso? Quem eram os 3 mais próximos? Pedro, Tiago e João. Colocaram até um barquinho para eles, né? Na musiquinha. Mas eles eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, que tinham mais intimidade, que presenciaram momentos cruciais. Foram eles que presenciaram a transfiguração de Jesus. Foi a eles que Jesus reservou mais intimidade, permitiu que eles participassem de momentos mais íntimos. E então a gente percebe que havia uma aproximação entre eles. Mas agora, o distanciamento. Pedro seguia Jesus de longe. Talvez você diga, ora, mas não tinha como seguir de perto, porque ele foi preso. Mas simbolicamente o que está aqui se apresentando é quando esse processo começa na vida de um cristão, que antes era íntimo, que antes era próximo, e de repente começa a se distanciar. Começa um afastamento na nossa vida cristã, espiritual, e começamos a, como Pedro, seguir Jesus de longe. A gente até acredita, mas já não é tão próximo como antes. Já não é tão firme como um dia nós fomos.
A gente já não se envolve mais com as coisas de Deus. É um processo que começa na vida de uma pessoa que vai terminar com a negação. No caso de Pedro, todo esse processo se deu numa noite. Mas no caso aqui da igreja, de muitos irmãos, tanto aqui quanto em outros lugares, isso acontece ao longo de uma vida cristã, em que a gente vai mudando o nosso comportamento à medida que o tempo passa, em que a gente vai se distanciando da intimidade que a gente tinha antes com Jesus, à medida que o tempo vai passando. Isso vai se refletindo no nosso comportamento, começa a se refletir na nossa assiduidade aos cultos, já não somos tão frequentes quanto antes. Queridos, isso é um processo. E eu, como pastor há tantos anos, eu percebo isso em várias pessoas e muitas vezes termina a história da mesma forma que Pedro, com a negação. E alguns não terminam como Pedro com arrependimento e com restauração, mas terminam com um afastamento contínuo. Então é um processo que a gente precisa alertar na nossa vida. Tudo é um sinal, queridos. Não é normal que um cristão não tenha prazer em se congregar. Não é normal que um crente não tenha prazer em estar na igreja, em conviver com os irmãos, em ter amizades na igreja. Não é normal que a gente não se relacione. Não é normal que a gente não viva a vida cristã. Se Cristo é o cabeça da igreja, eu estou na igreja, eu estou próximo dele. Pedro se afastou, seguiu de longe. E muitos de nós começam a seguir Jesus de longe, do momento em que a gente já não é tão frequente quanto antes. Isso eu canso de ver. Pessoas que antes vinham a todos os cultos, agora já escolhe o culto. Agora se veio de manhã já não vem de noite, se veio de domingo já não vem na quinta, e a coisa começa a piorar. Daqui a pouco é só dia de ceia, e daqui a pouco é quando der na telha. E as coisas vão dessa forma acontecendo. E a pessoa diz, não, mas eu estou acompanhando os cultos pela internet. É uma maneira moderna que nós temos hoje de seguir Jesus de longe. Está aí na internet, está passando ao vivo agora. Você está em casa, você tem alguma razão para isso. Mas o melhor é estar na igreja. Alguns que não podem, estão impedidos, e o recurso é para estes. Mas o recurso da internet não é para aquele que pode e não quer. Porque ele está dessa forma assumindo que vai começar a seguir Jesus de longe. E nunca será a mesma coisa. Se tivesse internet no tempo de Jesus, não seria a mesma coisa vê-lo falar pela internet do que vê-lo ministrar ao ar livre na montanha. Você imagina o Sermão do Monte na internet? Não seria a mesma coisa que estar aos pés de Jesus ouvindo falar. Eu não tenho pretensão de ser Jesus, que alguém esteja aqui seria semelhante a isso, mas Deus fala na igreja, Deus fala no relacionamento entre os irmãos, Deus fala quando estamos próximos uns dos outros. E quando começa esse processo, vai terminar mal. Eu já vi esse filme antes. Eu posso te contar o final dessa história. E o final da história com Pedro foi assim. E muitas vezes a gente começa a seguir de longe e começa a dar as desculpas, porque sempre que vem um sentimento de culpa, a primeira coisa que o ser humano faz é dar uma desculpa. Sabe o que é a desculpa? É uma tentativa de tirar a culpa, porque ninguém consegue viver com culpa, porque a culpa ela afunda a gente. Ela é massacrante, o sentimento de culpa é muito ruim. Então eu dou uma desculpa, que nem eu quero que os outros entendam, mas eu quero que eu mesmo me alivie ao dar essa desculpa. E talvez ao ouvir o que eu estou dizendo agora, alguns digam, eu não sou fanático. Eu vou à igreja de vez em quando, porque eu acho que quem vai sempre é fanático. Então eu sou um fanático. Tem muitos fanáticos aqui. Mas a desculpa que a pessoa dá é essa. Olha, eu sou crente, mas eu posso dar um jeitinho nos meus negócios, na minha vida, nas minhas negociações. Então eu não preciso ser tão correto. E a pessoa vai dando as suas desculpas. Olha, eu até gosto dos cultos, mas eu não quero me envolver com a igreja. Tem muitos que falam assim. Mas na verdade isso esconde um afastamento, um distanciamento que já está no coração da pessoa
Isso é seguir Jesus de longe, como Pedro fez naquela noite, e que terminou por afirmativas recorrentes de que não conhecia Jesus. E aí, amados, a Bíblia também nos diz no versículo 55, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Eles quem? As pessoas que estavam naquele pátio. Quem eram as pessoas que estavam naquele pátio? Os curiosos, né? Olha, Jesus foi preso. Lembra de Jesus, aquele rabi, aquele mestre que andava aí falando coisas que diziam que ele era milagreiro? Foi preso. Vamos lá ver o que vai acontecer. Vamos lá. A maioria daquele povo interessado em fofoca, interessado em desgraça, porque desgraça é uma coisa que todo mundo gosta de ver, né, irmão? Por isso, quando tem um acidente na rua, na estrada, o trânsito para, porque todo mundo quer dar uma olhadinha, né? O povo gosta de ver desgraça. Então, é a desgraça de Jesus hoje, nós vamos lá ver. E aí aquele povo todo se reúne, se assenta e começa ali a uma noite de vigília para ver a novidade do momento, que foi a prisão do Mestre Jesus. E aí a Bíblia diz que Pedro vai se assentar entre eles. A Bíblia traz uma série de advertências para nós com relação às nossas companhias. Diz a Bíblia que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, né? O Salmo número 1 diz que é bendito o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aonde Pedro foi tomar lugar entre eles? Foi tomar lugar entre aqueles que não amavam Jesus, que não estavam nem aí para Jesus, que estavam ali para ver o circo pegar fogo, que estavam ali realmente querendo ver o pior, querendo ver sangue. Pedro foi sentar com essas pessoas. Esse é o segundo passo da negação. O primeiro é seguir de longe, o segundo é sentar com aqueles que não querem nada com Jesus. E aí então a pessoa acaba se envolvendo com as pessoas erradas. Ela acaba tendo como companheiros aqueles que não são crentes. É uma consequência, irmãos, é um passo depois do outro. Começo com menos compromisso, começo afrouxando com a minha vida, com os meus princípios, começo abrindo a porta para o mal, e daqui a pouco já estou na companhia de quem não deveria jamais me assentar, assumindo posições erradas nesse mundo. Quando eu sento, quando eu convivo com pessoas erradas, irmãos, não há como evitar. Nós absorvemos alguns desses costumes. Tem um ditado que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Por que há esse ditado? Foi inventado do nada? Não, porque a companhia, a convivência, ela influencia a gente. Nós também podemos influenciar os outros, e deveria ser esse o papel do cristão. O cristão é separado para Deus, mas ele não foi criado para viver isolado, ele tem que estar realmente no mundo. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele disse: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque a gente influencia no mundo. Mas o problema é saber o quanto nós estamos influenciando e o quanto estamos sendo influenciados. E certamente, se eu for minoria num lugar e conviver ali como uma minoria, é muito mais provável que eu seja influenciado do que eu consiga com uma única voz influenciar alguém. Então ele senta na roda dos escarnecedores, ele toma lugar com esses que não querem nada com Jesus, e por isso a vida dele vai terminar da maneira que terminou naquela noite. É por isso que ele vai acabar chorando amargamente, porque decidiu que a melhor companhia eram os inimigos de Deus. E certamente então vai absorver os seus princípios. Vai começar a ouvir besteira. O que se fala numa rodinha de escarnecedores? São as piadas picantes, né? As conversas que não levam a nada, as falcatruas. Não é? O que se combina numa rodinha de ímpio? Como é que eu vou me dar bem? Uma maneira de ganhar dinheiro fácil. É isso que se fala numa roda de ímpios, né, irmãos?
Uma roda de crentes devia ser diferente, né? A Bíblia diz que a gente devia falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Se bem que às vezes tem umas rodinhas de crente aí que misericórdia, né, irmãos? Mas deveria ser assim. Mas numa roda de ímpios, certamente o que nós vamos ouvir é isso. E aí a gente vai ouvir qual foi a última do cara que traiu a mulher, né? Que foi bacana ela não ter sabido de nada, ou ele, né? Ela vai ouvir isso, vai ouvir o adultério da última vez, qual foi a última nova, qual foi a última safadeza que alguém fez. É isso que se conversa na rodinha dos escarnecedores, aonde Pedro decidiu se assentar naquela noite. Esse é o segundo passo. E aí vai chegar no terceiro passo. Versículo 57 diz: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Verso 56 diz que uma criada, o vendo assentado perto do fogo, pitou e disse: este também estava com ele. Mas ele negava: mulher, não conheço esse cara aí, chamado Jesus. Não sei quem ele é. Termina então na sequência dos fatos, negando que conhece Jesus. Quando negamos o conhecimento e permanecemos com as pessoas erradas, porque ele continuou sentado ali, tudo isso vai levar a um fim muito ruim. Ele vai perder a sua autoridade, a autoridade de um cristão, a autoridade que Deus deu aos seus discípulos. Ela é simplesmente jogada no lixo quando o processo chega a esse ponto. E no versículo 58 continua dizendo a Bíblia: pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Ele já não tinha a sua autoridade porque negou Jesus, agora ele vai perder a sua identidade. Eu não sou, não sou Pedro, não sou eu, não conheço, nunca ouvi falar nesse homem, não. E aí, queridos, quando a pessoa chega nesse estado, porque ela tem medo de se comprometer, porque ela é cercada de ímpios, seus amigos são todos ímpios, então como é que ela vai falar que certas coisas ela não faz porque não lhe convém? Embora lhe seja lícito, não convém, ela não vai falar isso. Por quê? Porque ela vai ferir alguém, porque ela vai ser ridicularizada pelos outros, ela vai ser perseguida no seu ambiente de trabalho, se souberem que ela é crente. E assim a pessoa vai cada vez mais se afastando de Jesus e, por consequência, o negando, perdendo sua autoridade, perdendo sua identidade, não se identifica mais como um cristão, não vai mais ter coragem de se identificar, até porque ela deve fazer tanta coisa errada que quando ela disser eu sou cristão, vai produzir gargalhadas na plateia. Você está de brincadeira? Que cristão é você? E isso então é o que tem acontecido com muita gente, e aí a pessoa começa a viver na dúvida, começa a viver no medo, o medo da morte, né? Será que eu sou salvo? Não sou. Tenho medo da morte, tenho medo de tudo. Isso é um fim muito triste para uma pessoa que um dia conheceu Jesus, que um dia andou com Jesus, que um dia teve prazer em ouvir Jesus falar, que um dia teve prazer na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos, e agora está sozinho na roda de gente que odeia Cristo, tendo que engolir calado, tendo que negar que é cristão, tendo que negar que o conhece, negar todos os princípios que aprendeu durante a sua vida. Esse é o retrato de Pedro, triste, naquela noite, irmãos. Um retrato tão triste que levaria certamente à sua morte espiritual. Até porque, como eu já disse várias vezes, eu não acredito em desconversão. Ou o camarada é convertido ou não é. Eu não acredito em desviado. Ou é crente ou não é crente. Jesus disse, quando você se converter, quer dizer que Pedro ainda não era crente.
Se ele simplesmente tivesse abandonado tudo ali, iria para o inferno como já estava destinado desde o seu nascimento. A coisa que muitos não entendem, o que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. O que alguém tem que fazer de errado para ir para o inferno? Não precisa fazer nada, é só viver que vai para o inferno. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Bíblia. Então todos estão igualmente condenados. Então, você não vai para o inferno pelo que você faz. Você vai para o inferno pelo que você deixa de fazer. Você deixou de render-se a Cristo e receber a salvação que Ele te ofereceu de graça ao substituir você, como levando a sua culpa por todos os seus pecados. E é isso que muitos não conseguem entender. E o fim de Pedro seria trágico aquela noite se a história se desenrolasse apenas dessa forma. Mas a Bíblia vai mostrar para nós depois uma restauração de Pedro. E é por isso, queridos, que a palavra está sendo pregada agora. Eu não sei quantos aqui precisam dessa palavra, quantos que estão pela internet ouvindo precisam da palavra, mas eu sei que Deus tem um propósito com ela. O propósito de alertar, de acender a luz vermelha, para a gente pisar no freio, para a gente voltar atrás nesse caminho sem volta que muitos estão tomando, de começar a seguir Jesus de longe e gradualmente se afastarem dele e da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso precisa ser interrompido o quanto antes que acabe mal. Mas como diz a Bíblia, houve uma restauração na vida de Pedro e isso acende a luz da esperança para dizer para você que nem tudo está perdido. Você que está nesse processo, você que já chegou à negação, você que já esconde que é crente dos lugares, dos relacionamentos que você tem. Ainda há uma oportunidade, e houve aqui na Bíblia alguns indícios para que a gente aprenda a sair desse processo. Como é que se sai desse processo? Veja, depois de negar Jesus 3 vezes, como certamente Jesus avisou, a gente encontra aqui o versículo 61. E aí diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Esse é o momento mais crítico desse episódio. Jesus está preso lá, à vista de todos, sendo ofendido, sendo julgado, aquela coisa toda rolando, o espetáculo acontecendo. Mas no meio da multidão, Jesus acha Pedro. Depois das 3 negativas, como ele havia afirmado, os olhos de Jesus vão parar nos olhos de Pedro, irmãos. Coisa de cinema, mas é o que aconteceu de verdade. Aquele momento, Jesus olha e encontra o olhar de Pedro, que naquele mesmo instante tem uma lembrança. Lembrança que ele não teve nas 3 vezes que negou. Parece que sumiu da sua memória aqueles versículos que a gente leu aqui do 31 ao 34. Jesus dizendo: olha, orei por você, Satanás requereu você para te peneirar. Olha, e não, está tudo bem, está tudo certo, eu sou bom, eu sou isso ou aquilo. Você vai me negar 3 vezes. E aí, quando Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, aí parece que refresca a sua memória. E a Bíblia diz que ele então lembrou da palavra do Senhor. Amados, isso foi essencial para produzir 2 coisas aqui. Primeiro diz a Bíblia, logo depois, que então Pedro, saindo dali, fez o quê? Chorou amargamente. Aqui começa o processo do arrependimento. Nesse choro amargo que Pedro vai experimentar aquela noite. Não é nada bom, é amargo, mas é curador, é curativo. Mas a Bíblia diz também que Pedro saiu dali, porque a lembrança da palavra de Jesus produziu nele um efeito. A palavra, queridos, de Deus é poderosa. Você crê nisso? A palavra de Deus é poderosa.
Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o poder da palavra é equivalente à atenção que eu dou a ela. A palavra não é poderosa só por ser jogada aí, não. Eu preciso dar atenção a ela. Mas quando eu dou atenção a ela, aí ela toca em mim, aí ela muda a minha vida. Aí ela produz o efeito que só Deus pode fazer. Quando Pedro lembrou da palavra do Senhor, aí a primeira coisa que ele fez foi sair dali. O primeiro passo para a restauração é sair do erro. Se eu estou no lugar que não devia estar, se eu estou com gente que não devia fazer parte do meu ciclo de amizade, a primeira coisa, eu tenho que lembrar da palavra, eu tenho que interromper isso na minha vida. Eu tenho que sair desse ambiente. Eu tenho que deixar a companhia dessas pessoas, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo, porque senão eu vou continuar nesse ciclo interminável. Houve um momento para Pedro lembrar da palavra, e aí veio à mente dele a consciência do pecado, que só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, pode gerar na gente. Essa consciência veio a Pedro, foi a mesma que tocou em Davi. Leia aqui comigo o Salmo 51, rapidamente. O Salmo 51, no versículo número 4. Olha, é a mesma coisa, Davi, Pedro, eu, você, todos somos iguais diante de Deus. O processo é o mesmo com todo mundo. Veja o que diz Davi, versículo 4 do Salmo 51. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi diz assim: eu admito tudo que eu fiz, eu sei que se o Senhor me julgar agora e me fulminar, isso é justo, porque não há em Deus injustiça. Eu não tenho nada para invocar em meu favor. O que nós fazemos, seres humanos, é dar desculpas. São as desculpas de Saul que a gente vê na Bíblia. Forçado pelas circunstâncias, eu acabei fazendo isso. Ora, Senhor, eu acabei negando, porque, sabe, fui pego de surpresa, um monte de gente ali, e eu fiquei assim, fiquei com medo. O que ia acontecer comigo? Eu tive medo da morte, eu tive medo do castigo, eu tive medo da chibatada. E aí essas são as desculpas que vão certamente rondar a cabeça. A tendência do homem é se desculpar, mas só há arrependimento, só há conserto e salvação quando não há mais desculpas. Quando acabam as desculpas, aí entra a graça de Deus. Aí entra o poder da misericórdia, quando não tem mais desculpa. Quando eu não tento mais me justificar e admito que a minha única justiça é o Senhor. Eu vou dizer como Davi: olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei mesmo. O que o Senhor falar, o que o Senhor fizer é justo. Eu não tenho nada para dizer em meu favor. Eu não quero dar desculpas, eu desisto de dar desculpas. Quando a pessoa desiste de dar desculpas, aí há esperança de salvação. Para você que está nesse processo, lembre da palavra de Deus. Desista de dar desculpas e admita a miséria. Porque é quando a gente admite a miséria que Deus está pronto para nos tirar dela. Pois somente quando o filho pródigo comeu com porcos, experimentou a miséria, ele caiu em si e aí voltou para o Pai. Não dando desculpas, mas dizendo: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não deu desculpa: eu sou muito novo, isso acontece, é a juventude. Não deu desculpa nenhuma. Vamos parar de dar desculpas, irmãos. A única saída é parar de dar desculpas e admitir: sou pecador, pequei, errei, é comigo mesmo, assumo a minha culpa e vou parar de fazer o que tenho feito. Porque confessa e deixa, a Bíblia diz, alcança misericórdia. Confessa e deixa as suas transgressões, admite, não se desculpa, simplesmente conserta a situação. Pedro saiu dali. E quando ele saiu dali, ele saiu do lugar da negação. Ele saiu do lugar do pecado, ele saiu das más companhias, ele saiu do lugar que ele sabe que estava ali afastando de Cristo. E agora, para você que está me ouvindo, qual é o lugar que você precisa sair? É você que sabe. Eu não sei qual é o lugar.
Pode ser aquela escola, aquele trabalho, aquela faculdade, pode ser aquela rodinha de amigo, pode ser aquele namoro. Você tem que sair, porque é jugo desigual. Está te afastando de Cristo, vai te afastar. Se chegar ao casamento, vai piorar. É hora de parar enquanto é tempo. Pode ser uma sociedade com um ímpio que não está dando certo e nunca vai dar. O negócio não vai prosperar, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. E não adianta pedir para Deus abençoar, que Ele não abençoa aquilo que Ele não pode, porque negou na sua palavra. Há algo do qual eu preciso sair e deixar, e cada um aqui vai saber o que é. Cabe ao Espírito Santo incomodar, porque há algo que precisa ser deixado na nossa vida, para que esse processo de negação não vá até o final. Pode ser até algo inocente, como um divertimento, mas que me tira, que me afasta. Um hobby, um lazer, mas que me afasta, que me tira. Isso precisa ser deixado. Pedro saiu dali. Foi a primeira reação ao ouvir a palavra de Deus. E aí diz a Bíblia, chorou um choro amargo. Mas foi o choro do arrependimento. Como já disse aqui várias vezes, muito diferente do choro do remorso. O remorso é uma tristeza que você tem pelo mal que você fez a você mesmo. O arrependimento é uma tristeza que você tem pelo mal que você causou a Deus. Pedro chorou o choro do arrependimento. Judas chorou o choro do remorso. Um foi se enforcar, o outro virou o apóstolo que abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. O apóstolo que pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Depende da nossa decisão. Depende do choro que vai sair dos nossos olhos. É o choro pelo que eu perdi, por pena de mim mesmo, ou é o choro pelo que eu fiz a Deus e que não posso continuar fazendo? Só quem reconhece o seu pecado pode experimentar um arrependimento verdadeiro. Eu posso falar aqui horas e horas. Se o Espírito Santo não tocar em você, você vai continuar ouvindo as mensagens e vai dizer, mas é só um pouquinho, é só um namorinho, é só uma sociedadezinha, é só, eu não vou me contaminar, eu sei quem eu sou, eu sei, eu posso, eu consigo, e daqui a pouco, talvez, esse choro não tenha volta. Então, queridos, só o arrependimento tira a gente da queda, tira a gente da perdição. Para terminar, abra comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo número 4, no versículo 4 ao versículo 10. Esse é o arrependimento que tira a gente da queda. Tiago 4, do 4 ao 10, diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegar-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago disse tudo aqui a respeito do que você está ouvindo nessa mensagem. A atitude que é esperada é a humilhação, é o arrependimento, é a concordância com aquilo que Deus diz, porque com o mundo não há amizade. Ou sou de Deus, ou sou do mundo. Não posso estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. Meu coração ou é de Cristo ou não é. Não dá para reinar dois senhores na nossa vida. E a gente tem que saber muito bem quem é o nosso Senhor. Naquela noite, Pedro aprendeu a lição nesse choro amargo. Foi transformado. Que a gente aprenda isso agora. Quanto há tempo, quanto há esperança. Amém? Vamos orar.
Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos serve de alerta e pode falar aos nossos corações se abrirmos o nosso coração para ela, para que haja uma mudança, uma transformação. Pai Santo, faz com que a gente lembre da Tua palavra, porque ao lembrar da Tua palavra, uma atitude precisa ser tomada, mesmo quando estamos em meio ao pecado, mesmo quando estamos no lugar errado. Mas se lembrarmos da Tua palavra, nós vamos sair dali. Nós vamos deixar esta situação, nós vamos tomar um novo rumo na vida. Pai, fala aos Teus filhos, fala, Senhor, aqueles que um dia tiveram intimidade contigo e agora estão afastados. Fala, meu Deus, aqueles que agora acham que podem Te seguir de longe, que está bom, não está bom não, isso está levando para cada vez mais longe, até a negação completa. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, toca pelo Teu Espírito no coração de cada filho, Pai, para trazê-los para a Tua casa, para trazê-los para a comunhão do Senhor. Tira, meu Deus, da roda dos escarnecedores. Tira, Senhor, da sociedade impura, do namoro impuro. Deus, em nome de Jesus, restaura, Pai, nessa última chamada, restaura os Teus. É o que eu Te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.